Ações de crescimento estão derretendo na bolsa, incluindo BR Partners, Vamos e Blau Farmacêutica. Será uma oportunidade ou uma cilada? Se liga nesse vídeo. Olá pessoal, José Eduardo Daronco aqui, analista CNPI da Suno, e hoje eu vou falar sobre 3 empresas, um banco de investimento, uma locadora de caminhões e máquinas agrícolas e uma indústria farmacêutica. Por quê? Porque ambas são boas empresas, mas caíram bastante. Então eu quero te explicar e de maneira muito sucinta e rápida e direta sobre por que elas estão caindo, a minha opinião, para você conseguir ter a sua. Vamos lá, vamos começar com o BR Partner. Banco de investimento, ele tem margens muito interessantes. Aqui a margem está até errada do banco, tá? No Status Invest, a margem da companhia ela é bem maior do que isso. Mas quando a gente olha o PL, é um banco de investimento que consegue crescer sem necessidade de capital, está sendo negociado hoje a 8,7 vezes o lucro e um yield de 6,6%. Vale lembrar que o BR Partners tem uma política de dividendo, um payout, em torno de 50% a 60% do lucro líquido. O banco acaba sendo um banco de investimento, né? Ele cresce sem necessidade de capital. O seu core business, seu principal negócio é investment banking, que é assessoria de M&A, de fusões e aquisições. E a assessoria não precisa de capital. É por isso que o banco acaba sendo muito rentável. Quando eu olho, por que o banco caiu? E eu acho que isso é importante, e ele está aqui nessa oferta. Ele fez um follow-on. O banco tinha famílias vendedoras, que eram acionistas na fundação, e o preço que saiu a oferta foi de R$ 12,75. E é exatamente por isso que as ações do BR Partners caíram bastante hoje, principalmente para chegar no preço do follow-on. José Eduardo, qual que é a sua opinião sobre o BR Partners? Eu acho que é um banco muito bem gerido. Hoje, os executivos, o CEO, os diretores, eles detêm mais de 50% do banco. Eles estão alinhados porque a maior parte da remuneração deles é através de dividendos. É um banco que o mercado está ruim para fazer follow-on. As famílias que tinham algo em torno de 25% estão vendendo e estão vendendo um preço muito baixo, né? Então, por isso que a ação caiu, tem pouca gente comprando e muita gente vendendo. Não é por conta dos resultados da companhia, que a companhia entregou um segundo trimestre forte, e minha expectativa aqui é um terceiro e quarto tri igualmente forte, tá? E deve continuar anunciando dividendo. Então, BR Partners caiu bastante por conta do follow-on, mas entendo que pode ser uma oportunidade. Lembrando que a gente tem um relatório do BR Partners para os assinantes Suno. Vou falar sobre a Vamos agora, tá? Vamos caiu bastante nos últimos dias. Chegou a bater R$ 12, no passado bateu R$ 15, está 9. Quando eu olho para a companhia, aqui as margens estão corretas, tá? Uma companhia com uma margem elevada, um ROI e ROIC muito elevado, mesmo crescendo bastante. E quando a gente fala nas dores do crescimento, a rentabilidade em geral ela cai, né? Porque você investe, esse investimento tem um custo e a rentabilidade acaba caindo nesse período. Quando a gente olha o PL, muita gente pensa que é um PL caro, né? 15 vezes lucro. E também tem a questão de dívida, né? Aqui, dívida líquida EBITDA não está aparecendo, mas eu vou mostrar depois. Mas eu vou explicar por que não está nem caro, nem a dívida preocupa. Um indicador, poderia mostrar vários, mas eu quero mostrar o tamanho da frota. A Vamos é uma locadora de caminhões e máquinas agrícolas, né? E a companhia tem sua receita preponderantemente de locação. Quando a gente olha o crescimento de frota, a gente está falando que a companhia cresceu de 33 mil ativos para mais de 45 mil ativos em um ano. Isso é um crescimento muito elevado. Quando a gente recomendou a Vamos em 2021, a companhia tinha 18 mil ativos. Ela foi para 18, foi para 20, 25, 33, 45. Ano que vem deve entregar um crescimento ainda maior.
a gente chama aqui internamente da Localiza de caminhões, né? Todo o crescimento que a gente viu da Localiza no passado, a Vamos tem trazido aqui para o cenário de locação de máquinas agrícolas e caminhões. Lembrando que no mercado de caminhões, a Vamos tem 80% do market share. Mas todo mundo pergunta, José Eduardo, e a dívida da Vamos? Te preocupa? Vou falar aqui sobre a dívida. Coloquei na tela. A gente vê que a dívida cresceu bastante e a alavancagem também cresceu bastante. Muita gente se pergunta, puxa, ela passou de uma dívida líquida de 4,5 bi para 7,2 bi no início do ano e no segundo tri 8,9 bi, fez um follow-on, reduziu, mas é uma alavancagem de 3,5 vezes, por mais que caia, e também uma alavancagem, uma dívida ali que é mais alta, uma alavancagem alta. Muita gente que não analisa no detalhe fica com medo, né? Porque fica com medo de acontecer igual tem acontecido com o Grupo Casas Bahia ou a Via. Mas eu vou te explicar por que não é a mesma coisa. Porque as empresas em geral que são problema, né, tem um endividamento alto, etc., o endividamento cresce por motivos alheios à sua vontade. Então, a empresa está queimando caixa, a empresa está com operacional ruim, coisas desse gênero. A Vamos, ela está escolhendo aumentar o endividamento. Porque o negócio dela ela compra o caminhão, coloca o caminhão, depois de 5 anos ela vende esse caminhão. Quando ela compra, ela toma uma dívida. Mas ela toma uma dívida e tem um caminhão. E a receita desse caminhão. Só que ela viu, nesses 2 anos, uma demanda muito grande por caminhões e máquinas agrícolas, fazendo com que ela precisasse crescer. E ela cresce com uma rentabilidade sobre o capital que ela investe, ou seja, o ROIC, acima de 20%. Então, é como se você pegasse dinheiro, aplicasse em 20%. Então, mesmo que você pague o custo desse financiamento, como você ganha 20% de rentabilidade, você está ganhando diferença, você está gerando valor para o seu acionista. É por isso que, no contexto atual, eu não me preocuparia com o tamanho, o crescimento da dívida líquida e a alavancagem da Vamos. Então, a Vamos, você tem que olhar muito bem o quanto de ativo que ela tem, porque ela tem ativo líquido. Diferente de uma varejista, que ela tem o estoque, e o estoque, 2, 3 meses, ele acaba perdendo muito do seu valor. O caminhão não perde seu valor. Inclusive, ele tem se valorizado, né? Vocês devem ter visto isso não só para veículos leves, carros, mas também para veículos pesados. Eu entendo que também é uma oportunidade, lembrando que nós temos relatório para os nossos acionistas de Vamos, pessoal. Falar sobre Blau Farmacêutica. Blau Farmacêutica também caiu bastante nos últimos meses. A companhia, no IPO, ela chegou a valer R$40, saiu o IPO R$40, subiu para R$50 e hoje está R$15. Quando eu olho para o valuation, eu estou vendo uma companhia, uma das maiores empresas farmacêuticas do Brasil, uma indústria, negociada a 8,9 vezes lucro, com uma margem muito elevada. Poucas empresas na bolsa têm uma margem bruta tão elevada, 44%, margem líquida de 20%, ROIC e ROI elevados. Mas, Eduardo, por que ela caiu bastante? O resultado dos trimestres tem sido mais desafiadores do que o passado. Quando a gente olha a receita do segundo tri com o segundo tri desse ano com o segundo tri do ano passado, a gente vê que a receita ficou praticamente igual, mas teve uma pressão muito grande nas margens da companhia, o que impactou bastante o resultado. Mas o que está acontecendo com a Blau, José Eduardo? Bom, duas coisas, tá? A primeira delas é a dor do crescimento. A Blau está investindo na construção de uma nova fábrica, tá? Da P1000. A P1000 ela vai ter 36 linhas de produção. Hoje a Blau tem 20 linhas de produção. Então vai mais do que dobrar, vai quase dobrar o número de linhas, mas vai mais do que dobrar a produção de medicamentos. Porque as novas linhas são muito mais ágeis e produzem muito mais medicamento do que as atuais. Então a Blau vai mais do que duplicar de tamanho nos próximos anos. Só que qual que é o problema? Isso tem um custo, né? A companhia está investindo e a gente consegue ver o investimento aqui no P&D, né? Ela praticamente dobrou o custo com o P&D. E se você gasta mais com o P&D, você pressiona a margem, né? Você está tendo que gastar para crescer no futuro. Como a receita não cresce hoje, cresce no futuro, você tem essa pressão, mas é uma pressão de curto prazo. A companhia é altamente rentável, mesmo no cenário desafiador
ela está entregando um lucro líquido forte, geradora de caixa, que ela poderia pagar dividendo, só que ela está fazendo um investimento de mais de R$ 1 bilhão na PMU. Hoje ela vale 3 bi, né? 1/3 do valor do mercado da companhia, ela está investindo na PMU. E falei do primeiro fator, são as dores de crescimento. E o segundo fator é que o mercado de saúde está estressado, né? Você pode ver que todas as empresas de saúde estão sofrendo bastante, são nas mínimas históricas, né? Redditor, Hapvida, etc. E por quê? Primeiro que tem a questão dos planos de saúde, os planos de saúde estão perdendo dinheiro, dando prejuízo, estão estressando toda a cadeia. Isso tem impacto na Blau também. Mas o principal é que um dos principais produtos da Blau é a imunoglobulina, é o plasma humano. E o plasma humano, a imunoglobulina, ele, por conta da pandemia, que as pessoas não puderam doar sangue, etc., o Ministério da Saúde, ele baixou uma portaria que possibilitou a comprar esse medicamento de fora do Brasil, mesmo aqueles que não têm o registro no Brasil. Então, está comprando muito do mercado asiático, muita imunoglobulina, dizendo que não tem plasma suficiente para comprar dos outros países. A Blau até entrou com uma medida judicial contra o Ministério, mas por enquanto não teve sucesso. E como a Blau ela tem uma receita muito forte de imunoglobulina, cerca de 15% da receita, ela está sofrendo, porque ela não está podendo vender para o Ministério da Saúde. Por outro lado, ela está vendendo a imunoglobulina para o setor privado, porque o setor privado tem que continuar comprando medicamento registrado no país. Vale lembrar que todos os medicamentos, a regra geral da Anvisa é que os medicamentos comercializados no Brasil têm que ter registro. E tem toda uma questão de compliance, estrutura física. Então, por exemplo, pense se você tomar o remédio e você morre, né? Você precisa ter quem responsabilizar aqui no Brasil. Por isso que é importante ter o registro, ter o controle sanitário, etc. O Ministério da Saúde está comprando emergencialmente de fora de empresas que não têm registro aqui no Brasil. Isso, obviamente, é um problema de saúde e que não deve se perpetuar nos próximos anos. Só que, como é um medicamento sem registro, ele tem um custo menor para o Ministério. Você sabe que o Ministério tem buscado economizar recursos. Uma das formas de economizar é justamente nesses medicamentos. Então, é por isso que eu acredito que eles tenham feito isso. Mas, apesar do cenário continuar no terceiro e no quarto trimestre, eu acho que a gente deve ter uma surpresa positiva para o ano que vem. Dito isso, quis passar a mensagem para vocês entenderem que tanto o BR Partners, quanto o Vamos, quanto a Blau, continuam com os fundamentos intactos. O que aconteceu foram movimentos de curto prazo, pessoal. BR Partners teve follow-on, então tem muita gente vendendo, pouca gente comprando. O mercado, muita gente ainda está exposto em renda fixa, ao invés de renda variável, mas eu entendo que é uma oportunidade. E lembrando que tem relatório na área sobre os três empresas para vocês, para os assinantes fundo. Quero saber de você, deixe o seu comentário aqui, se você está comprando, se conhece as empresas, e também qual empresa que você quer que eu analise. Lembrando que meu Instagram está aqui nos comentários. Se você quer me seguir e mandar dúvida direto para mim, segue lá no Instagram. É isso, pessoal. Até a próxima.